Chegou proposta na mesa, viagem para fechar, clima quente, Vasco recebe acusação. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes, eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo neste dia, trazendo as últimas notícias, informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina. Mas antes eu peço na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. O botão abaixo escrito inscreva-se, ative o sino das notificações. Na opção todos, deixa o like no vídeo. É importante para o nosso trabalho, é importante para o crescimento do canal. O seu like faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo like, pela inscrição. Sem mais delongas, vamos às informações do legítimo clube do povo. O Vasco que segue na preparação para o próximo jogo clássico contra o Flamengo, valendo pela 10ª rodada do Campeonato Carioca. Jogo importante, jogo decisivo e foco total. Nos próximos vídeos vamos falar mais com detalhes, como é que está o dia a dia, o treinamento, provável escalação e tudo mais. Mas vamos ao que interessa, porque chegou proposta na mesa do Vasco. Trata-se do zagueiro João Vitor. Vamos falar nesse detalhe do seguinte, vale lembrar que o João Vitor passou ali por uma situação no jogo contra o Sampaio Corrêa, onde teve ali uma discussão, um bate-boca. Ele foi entregar uma camisa de jogo para um torcedor, acabou sendo xingado, rebateu, pegou mal ali para o João Vitor, que nesse momento o jogador tem que estar de cabeça fria. O torcedor do Vasco vem passando por essa situação de ver jogo como de domingo há muito tempo. O Vasco vem jogando mal. O torcedor que compra o ingresso tem razão de cobrar, tem razão ali de pedir mais garra, mais vontade, mais resultados, enfim. E aí, passado essa situação, que já foi até esclarecida, o Cruzeiro vem com uma proposta milionária pelo zagueiro do Vasco. O fato é que essa proposta agrada o João Vitor, deixa o jogador até mesmo balançado, de ver com bons olhos migrar, se mudar para a capital mineira. Mostra de fato ali, de certa forma, uma insatisfação do jogador no atual momento, mas o Vasco está numa sinuca de bico, porque não quer perder um zagueiro considerado titular no momento, faltando aí menos de 18 dias para terminar a janela de transferência. Vai acabar no dia 28. E fica uma situação muito complicada. A proposta é até considerado muito boa, na casa ali dos 5, 6 milhões, entre os 35 a 40 milhões de reais. Quem vem intermediando a proposta é o diretor executivo do Cruzeiro, Alexandre Matos, o responsável de negociar, na época, como diretor do Vasco, do Benfica, da Europa, para o Vasco. O Vasco ainda deve valores ao Benfica, cerca de 6,5 milhões ao time europeu, e ainda deve uma parcela daquele contrato, que se o Vasco permanecer na Série A de 2025 para 2026, o Vasco tem que pagar ali quase de 2 milhões. O Vasco pagou, já tem ali a primeira parcela quitada, porque permaneceu de 2025 de 2024 para 2025, e tem essas metas, nas cláusulas do contrato do João Vitor, algo que até foi muito questionado e que encareceu muito esse contrato do jogador. E eu pergunto você, torcedor cruzmaltino, deixa o barco andar, deixa o João Vitor ir para o Cruzeiro, negocia o jogador, aceita a proposta? Teria um substituto nesse momento? Vi muitos torcedores falar sobre Manuel Capasso. Manuel Capasso deveria ter uma oportunidade no time titular? E no lugar do João Vitor?
entra a questão da vontade do jogador. Qual é a vontade do Manu Capasso? Quer ficar? Quer ser negociado? Aproveitaria essa chance? Seria ideal, interessante aproveitá-lo no clássico contra o Flamengo e ele poder se redimir lá daquela época, lá naquele período lá, ainda com Maurício Barbieri? Bom, são coisas que acontecem no futebol. Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos, mas eu quero a sua participação aqui, torcedor, é muito importante. Bom, passada aqui a questão de proposta milionária que chegou para o Vasco, vamos falar sobre clima quente. Vasco recebe acusação. Já não é novidade, já não é de hoje que a troca de farpas, né? O presidente Pedrinho fala da antiga empresa que salvou o Vasco da falência por conta da 777. A 777 vem e responde com uma acusação de enriquecimento ilícito. O jornalista Diogo Dantas colocou uma coluna no jornal o Globo, escreveu uma coluna dessa matéria dizendo o seguinte: o Vasco é acusado de enriquecimento ilícito por tentar vender a SAF sem consentimento da empresa, os 100%, né? O total. O Vasco tem 30%, o Vasco tem 31%, a ICAP, né, tem uma outra parte, mais 40% ou 30%, se eu não me engano, e também tem a parte da 777, que no contexto geral fecha ali os 100%. E nesse caso, os norte-americanos se manifestam no processo através do escritório de advogados Dickstein, acusando de enriquecimento ilícito. Bom, é um clima que fica quente, isso acaba manchando, né, a questão de aproximação de futuros investidores. Tem uma informação que surgiu recentemente. Por acaso, um dos investidores teria desistido, Evangelos Marinax. Eu acho que dessa questão a gente tem que aguardar uma resposta direta do Vasco, um posicionamento do Pedrinho. Eu acredito que o Marinax e outros investidores que têm o NDA assinado não tenha desistido. O Vasco aguarda uma proposta formal desses investidores e assim que chegar a proposta ou o convite do Evangelos Marinax, por exemplo, para uma reunião, para poder conversar com o Pedrinho, a gente ter mais novidades sobre o caso. Bom, o fato é que do jeito que está não pode ficar, né? O Vasco precisa de alguma forma ter uma luz no fim do túnel para essa situação, envolvendo SAF, envolvendo investidores e tendo uma atualização que a gente vai trazer aqui para você, torcedor cruzmaltino. Vamos falar de mercado da bola, porque segundo o nosso amigo Guilherme Abraão da Itatiaia, além da tentativa de vender o GB, uma tentativa que acabou sendo frustrado por conta de um exame, de constatar no exame do jogador a necessidade de uma cirurgia. O motivo da viagem do Marcelo Santana para a Europa é o Vasco ainda manter negociação para fechar com o Lloyd Augusto, jogador angolano, Benjamin Garré e mais um atacante também. Esse atacante seria uma terceira opção, mas é um atacante que atua no futebol sul-americano. O objetivo da viagem, até o nosso amigo Matheus Gilbert trouxe essa atualização também, o Vasco ainda pretende fechar com 3 reforços. Um jogador que atua no futebol sul-americano e também Lloyd Augusto, que chega para compor o elenco. Benjamin Garré chegaria para ser titular e esse jogador que atua no futebol no continente sul-americano. Bom, vamos aguardar. O Vasco tem aí alguns dias para sacramentar as contratações. A gente segue aqui apurando, né, mais detalhes, mas o Vasco mantém esses alvos para fechar na janela. Galera, peço que você compartilhe, peço que você deixe o like, espalha para geral as últimas notícias do Vasco, contratações, janela de transferência. À tarde eu volto com mais informações para você, torcedor vascaíno. Deixa o like, inscreva-se,
Ajuda a gente a chegar à marca dos 310 mil inscritos. Valeu? Conto com a sua moral. Obrigado por você que acompanhou até o final desse vídeo. Um salve para você, para a sua família também. BTB Esportes em todos os lugares. À tarde eu volto com novidades do treino de hoje, informações do CT Moacir Barbosa. Tem detalhes também sobre reforma e ampliação de São Januário, tá bom? Um abraço. Valeu.